Olá, minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. A consagração dos levitas e a luz do candelabro. Nosso momento de leitura hoje é Números capítulo 8. Deus orienta Moisés sobre a colocação das lâmpadas do candelabro, o menorá, no tabernáculo e estabelece a cerimônia de consagração dos levitas para o serviço sagrado. O Senhor separa os levitas para servi-lo em lugar dos primogênitos de Israel. Destaca aqui nesse capítulo que Deus chama pessoas para servi-lo e prepara essas pessoas para essa missão, para que ele cumpra essa missão com fidelidade. Os israelitas escolhidos, eles vão para esse lugar onde Deus exige a santidade, a dedicação, a obediência. Cada um de nós também, quando recebemos um serviço, uma ordem de Deus, ele exige de nós esse lugar, santidade, dedicação, obediência. Vamos à leitura? Espero que já esteja com a sua Bíblia. Espero que você aprenda muito com a leitura da palavra. Deixe aqui seu testemunho, seus aprendizados, porque isso é muito importante para que outras pessoas também aprendam com você. Eu coloco algumas lições, mas pode ser que você, ao ler junto comigo, você tenha também um lugar de colocação diferente das lições que eu coloco aqui. E aí você pode colocar também aquilo que você aprendeu para que nós possamos crescer juntos, aprender juntos. Vamos à leitura? Disse também o Senhor a Moisés: Diga o seguinte a Arão: quando você preparar 7 lâmpadas, essas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez. Dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos israelitas e purifique-os. A purificação deles será assim: você aspergerá a água da purificação sobre eles, fará com que rapem o corpo todo e lavem as roupas para que se purifiquem. Depois eles trarão um novilho com a oferta de cereal da melhor farinha amassada com óleo, e você trará um segundo novilho como oferta de pecado. Você levará os levitas para a frente da tenda do encontro e reunirá toda a comunidade de Israel. Levará os levitas à presença do Senhor, e os israelitas imporão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Senhor como oferta ritualmente movida da parte dos israelitas. Eles serão dedicados ao trabalho do Senhor. Depois que os levitas impuserem as mãos sobre a cabeça dos novilhos, você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o outro como holocausto ao Senhor para fazer propiciação pelos levitas. Disponha os levitas em frente de Arão e dos filhos dele e apresente-os como oferta movida ao Senhor. Dessa maneira, você separará os levitas do meio dos israelitas e os levitas serão meus. Depois que você purificar os levitas e os apresentar como oferta movida, eles entrarão na tenda do encontro para ministrar. Eles são os israelitas que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separei para serem meus em lugar dos primogênitos do primeiro filho, homem de cada mulher israelita. Todo primogênito em Israel, entre os homens e entre os rebanhos, é meu. Eu os separei para mim quando feri todos os primogênitos do Egito e escolhi os levitas em lugar de todos os primogênitos em Israel. Dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão
na tenda do encontro, em nome dos israelitas, e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel fizeram como os levitas, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas, e Arão os apresentou como oferta ritualmente movida perante o Senhor e fez propiciação por eles para purificá-los. Depois disso, os levitas passaram a ministrar na tenda do encontro sob a supervisão de Arão e dos seus filhos. Fizeram com os levitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse ainda a Moisés: isso diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir, tomarão parte do trabalho que se faz na tenda do encontro. Mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim, você designará as responsabilidades dos levitas. E aqui nós também vamos aprender que Deus ordena a Arão que acenda as 7 lâmpadas do candelabro para iluminar a parte da frente. Deus sempre traz para a nossa vida um lugar de preparo, um lugar de aprendizado. Na consagração dos levitas, a luz simboliza a presença do Senhor, a, simboliza sua direção, a importância de viver de forma que reflita a sua glória. O cristão é chamado para ser luz no mundo, refletindo o caráter de Cristo em suas atitudes. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e essas obras glorifiquem a Deus que está nos céus. Deus prepara aqueles que chama. Antes de iniciarem seus ministérios, os levitas passaram por uma cerimônia de purificação, de consagração. Eles foram apresentados diante do Senhor para servir ao povo e cuidar do tabernáculo. Antes de Deus usar alguém, Deus trabalha no seu caráter, na santidade, na obediência. Servir ao Senhor é um privilégio. Deus estabelece que os levitas iniciem o serviço aos 25 anos e aos 50 parem, deixem as atividades pesadas, permanecendo somente como apoio aos mais jovens. Isso demonstra o cuidado, a organização, a valorização de cada fase da vida. Cada etapa da nossa vida possui um propósito e Deus continua usando seus servos conforme os dons e a capacidade de cada um. A menorá, que é o candelabro, possuía 7 lâmpadas e era feita de uma única peça de ouro puro. Ela era talhada em uma única forma. Os levitas substituíram os primogênitos de Israel no serviço no tabernáculo. Nós vemos algumas curiosidades ao longo da leitura da palavra, e eu sempre gosto de passar alguns detalhes para vocês. Não dá para passar tudo, senão fica muito longo, mas gosto de passar alguns detalhes. Nesse texto, nós vemos a cerimônia da purificação, da consagração. Incluía aí a apresentação diante do Senhor e a oferta do sacrifício. E eles eram organizados. Eu sempre digo isso, que Deus é Deus de ordem. As lições para o nosso dia a dia, seja luz, onde Deus te colocar, seja luz na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, no ministério, no seu viver diário, onde você estiver, seja luz. Nosso testemunho deve iluminar os ambientes por meio do amor, da verdade, da fidelidade. Lembre-se, sempre antes de ser enviado, Deus vai preparar
a sua vida. Os processos de Deus moldam nosso caráter para que possamos servi-lo com excelência. Sirva com dedicação todos os dias, em todas as fases da sua vida, independente da idade, da função, sempre podemos contribuir para a obra de Deus. A sua vida tem refletido a luz de Cristo e demonstrado disposição para servir a Deus com fidelidade? Essa é a pergunta que eu deixo para você refletir, que nós possamos nos perguntar: a minha vida tem refletido Cristo? Tem demonstrado esse lugar de disponibilidade para servir a Deus com fidelidade, para fazer a sua obra, anunciar o seu evangelho, ser testemunha de tudo que ele tem feito e que ele é na nossa vida? Até nossa próxima leitura da palavra de Deus.